Olá, agora iniciando a terceira e última parte desses vídeos dicas para elaborar mensagens bíblicas. Eu falei sobre as senhas diárias na parte anterior, tá aqui, ó, é esse livrinho aqui, tá? E aqui, como eu disse, todos os dias tem um versículo do Antigo, outro do Novo Testamento, e aos domingos, por exemplo, aqui 30 de agosto, 13º domingo após Pentecostes, tem o texto da prédica ou da mensagem bíblica, o texto sugerido, que no caso aqui é Mateus 16, 21 a 28, e leituras complementares, né? Jeremias, Antigo Testamento, né? Sempre tem uma dos Salmos também e outra das cartas, no caso aqui é Romanos. Então são sugestões, dá para seguir esse, ou como eu disse, né? Tem perguntas que a comunidade está fazendo, é bom você responder e que talvez não estejam nos textos indicados. Mas é apenas um exemplo aqui, né? Senhas diárias editados pela editora Sinodal, que é da nossa Igreja de Confissão Luterana. Bom, as últimas dicas, né, foram 9 até agora, nós temos um total de 15, só para adiantar para você, e depois a gente faz o fechamento aqui. Décima dica, Jesus usava muitas ilustrações, comparações, né? O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. O reino de Deus é semelhante ao semeador que saiu para semear. O reino de Deus é semelhante à mulher que perdeu a moeda e depois varreu e achou. O reino de Deus é comparações, porque comparações e ilustrações as pessoas lembram. Dificilmente alguém vai lembrar assim: eu lembro que o pastor ou padre, a pastora pregou sobre 1 Coríntios capítulo 3, versículos 1 a 7 no domingo tal. Não, vai lembrar: eu lembro aquela vez que o pastor ou padre falou daquela ilustração, aí eu entendi o que Deus quer dizer para a minha vida. Vai lembrar disso. Por isso que Jesus usava ilustrações, comparações. Use-as, especialmente no início da sua mensagem bíblica, no início da sua pregação, do seu sermão, da sua homilia, da sua prédica. Por quê? Porque aí você vai aprender a atenção dos seus ouvintes. Se você começar assim, vamos ler agora o texto tal e começar a falar sobre ele, e de repente tem gente que vai se desligar. Mas se você começa a dizer: escuta, vocês chegaram a ver na televisão, ouviram na internet tal coisa, opa, já despertou. Ou, quando eu era criança, né, eu me lembro da primeira vez que eu ganhei uma bicicleta no Natal. Pensa, né, muita gente vai lembrar do Natal. E aí, sabe, esse tipo de coisa. Ilustração no começo, ou uma pergunta provocativa, né, ou reflexiva, vamos dizer assim melhor, né, no início da pregação, da mensagem bíblica, ajuda bastante a prender a atenção do seu público-alvo. E você pode retomar também outras ilustrações ou a mesma no decorrer da mensagem, ok? Para você cativar com o público. Agora, cuide com ética. Se você vai falar de um fato acontecido com alguém, não diga assim: porque ano passado eu estava conversando com fulano, com a Beltrana. Não, procure dizer assim: olha, certa vez, em contato com uma pessoa, eu ouvi isso aqui e tal, mas sem dizer nomes, sem dizer locais. Então, cuide com a ética. Eu uso ilustrações nos meus anos de pastorado, como eu já disse, já desde 97, mas antes já trabalhava em paróquia. São situações interessantes. Então, especialmente exemplos positivos use, tá? Exemplo negativo, procure usar até o seu. Melhor, né? Use positivos seus, mas negativos seus. Se tiver que usar de outras pessoas, de outras situações, de outros lugares, não identifique. Apenas para usar como ilustração, daquilo que você quer dizer na pregação. Isso pode ser feito. Então, use ilustrações, comparações. A 11ª dica, já falei essa frase, né, na parte anterior. O bom pregador ou a boa pregadora precisa saber subir no púlpito, mas também precisa saber descer, né, com frase do Lutero. Cuide com o tempo da mensagem, já dissemos isso antes. Não fique enchendo linguiça. Não fique enchendo linguiça. Tem pregadoras por aí que ficam repetindo 10 vezes a mesma coisa. Para quê? Parece que o pessoal é bobo, ou é surdo, ou quer convencer por si mesmo, ou não tem conteúdo e aí fica falando a mesma coisa, que nem aquelas músicas que repetem o mesmo refrão, tudo porque falta conteúdo. Não encha linguiça, como se diz. A sua mensagem bíblica, a sua pregação, a sua homilia, seu sermão, sua prédica tem que ter começo, meio e fim. Deu 15 minutos, deu 12 minutos, 20 minutos, sei lá, mas tenha começo, meio e fim. Ok? 12ª dica: você não precisa ser grosso ou grossa ao pregar o evangelho. Uma vez uma pessoa me disse: você tem que ser, pastor, tem que ser mais incisivo, cobrar mais, ser mais agressivo no púlpito. Eu falei: não,
Eu não quero agredir as pessoas, eu quero cativá-las para Jesus Cristo. Ser firme é uma coisa, tá? Dizer com firmeza o Evangelho é uma coisa, mas não precisa ser estúpido ou estúpida com as pessoas. Senão elas criam uma barreira, você perde os ouvintes. Seja direto, às vezes tem uma palavra que é mais dura, mas sem precisar ser de grosseria. Tente cativar as pessoas para aquilo que Deus quer falar para a sua vida, primeiro, lembra? E para a vida delas também. Seja claro ou clara, às vezes isso soa como dureza, né? Na transmissão do Evangelho, mas com amor. E se coloque no mesmo barco do público ouvinte. Eu e você não somos melhores que as pessoas que nos ouvem. Tem gente que, porque eu sou pregador, eu estou nos púlpitos. Nada disso. Cuidado, né? Lembra aquilo que a gente leu na primeira parte do versículo? A quem muito foi dado, mais será cobrado ainda. A gente não pode ser orgulhoso ou orgulhosa. E essa é uma tentação dos dons que aparecem mais, incluindo a pregação, tá? O pessoal do louvor também é tentado nisso e outros mais, né? Quanto mais aparece o dom, maior tentação de se inflar. Cuidado com as vaidades, humildade, pezinho no chão. Nós somos igual ao público que nos ouve. Nós somos iguais, pecadores e pecadoras que precisam da graça de Deus. Não precisa berrar, tá? Infelizmente tem cristãos aí, eu digo infelizmente mesmo, que ficam berrando em microfones, berrando para que isso? Berram quando oram, berram quando pregam, para que isso? Ficam sarocoteando de um lado para o outro. Você pode se movimentar? Pode, né? Eu tenho dificuldade, você já deve ter percebido, de ficar paradão estático, né? Eu vou me movimentando aqui. Mas eu não preciso chamar a atenção para mim. Eu me lembro de uma ilustração que eu vi, né? Que tinha todos os holofotes num pregador assim, e aí dizia o seguinte: não olhem para mim, olhem para Jesus. Como, né? A pessoa está puxando para o lado dela. Então você pode fazer algum gesto, ter algum jeito tal para aproximar do público, sair do púlpito tal, mas pare de ficar, saracoteando muito, dançando muito, chamando a atenção para si. Então não precisa berrar e não precisa, eu vou usar o termo saracotear por aí, né? Seja simples. 13ª dica, e uma outra frase do Lutero: livre-nos Deus do pregador ou da pregadora que agrada a todo mundo. Livre-nos Deus do pregador ou da pregadora que agrada a todo mundo. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus é para dar esperança, sim, consolo, ânimo, alegria, mas a palavra de Deus também é contra nós, contra mim, contra as pessoas que estarão me ouvindo. E às vezes a gente não vai ser simpático na pregação. Aliás, já ocorreu, de pessoas que acham que alguém contou para mim um certo problema, que eu estava falando do problema da pessoa ali na pregação, e eu nem sabia, mas era Deus que me usou, e que usa outras pessoas para falar o coração. Talvez já tenha acontecido até com você. Então nem sempre a gente vai ser simpático, mas nós somos instrumentos do Espírito Santo. Deixa que Deus haja. Puxa, mas é uma palavra dura que eu vou pregar. Mas serve para mim também. E às vezes precisamos ser duros, mas com amor. Então a gente não vai agradar todo mundo, não se preocupe. Tem gente que não vai gostar do seu jeito, vai botar defeito na sua pregação. Porque você fala baixo, que você fala rápido, que você fala devagar, porque você isso, você aquilo. Não se intimide. Se você tem chamado, vá desenvolvendo o dom. Não tenha medo. Não vai agradar todo mundo. Como a gente diz no popular, nem Jesus agradou, né? Quem somos nós? Uma outra dica, 14ª, penúltima: revise a sua mensagem bíblica, a sua pregação, seu sermão, sua homilia, sua prédica. Revise. Às vezes você vai mudar alguma coisa do texto lá que fica mais adequado dizer. Treine em voz alta, principalmente você está começando. Treine em voz alta, na frente de um espelho, numa câmera de celular. Se filme é bom, né? Eu vejo também as pregações que eu faço, que são gravadas, eu vejo depois como é que eu fui, o jeito que eu falei, a postura, para ver se eu posso melhorar isso aí. E a gente sempre pode. Esteja aberto ao que o Espírito Santo mostrar na hora. Isso acontece várias vezes, tá? Às vezes você não preparou algo e de repente Deus vai colocando no coração: fala isso. Ou tem coisa que você preparou, queria dizer, que escreveu ali no papel, mas não falou, porque não era para falar. Esteja aberto ou aberta à ação do Espírito Santo também na hora. E Deus vai agindo quando você vai preparando, mas também age muitas vezes na hora. Vai pedir para acrescentar alguma coisa, ou tirar, ou mudar. A última dica, nós falamos a primeira oração, a 15ª e última que eu dou para vocês é: ore. Ore para que da sua boca saia somente o que Deus quer. Várias vezes eu oro aqui no púlpito: Senhor, que da minha boca como pregador saia somente aquilo que é do teu querer.
Eu gosto muito daquela história lá do Números, do livro de Números, que Balaão foi chamado para amaldiçoar o povo de Israel, né? E Deus estava ali o impedindo, e tem aquela história a mula dele empacava, né? Que um anjo estava no caminho e de repente a mula fala. E eu costumo dizer assim às vezes para as pessoas: olha, se Deus falou através de uma mula, e Ele falou, né? Também através de mim Ele pode falar. Então eu não sou o melhor dos pregadores, eu não sou o mais capacitado, e você também, quem sabe, vai se achar assim, mas Deus pode falar através de nós. Que Deus nos use apesar de nós, que falemos só daquilo que é da sua vontade. Nós somos, como diz a palavra de Deus, um vaso simples, mas temos um tesouro, que é o Evangelho, que precisa ser compartilhado. Então confie que Deus fala através de você. Jesus falou para os discípulos: não se preocupem com o que vão falar, mas Deus vai colocar na boca de vocês. E Ele vai ajudar, né, as pessoas através da nossa boca, vai converter pessoas através da nossa boca, vai consolar, vai aconselhar, vai transformar vidas por meio das nossas bocas, desde que a gente se submeta a Ele e que a gente de fato pregue o Evangelho, não nossas ideias, não filosofias, mas a palavra de Deus de maneira pura, de maneira correta, bem pesquisada, como falei, texto no contexto, o que disse para os primeiros ouvintes, o que está dizendo para nós hoje. Porque a palavra de Deus, não esqueçam, a Bíblia pode deixar de ser palavra de Deus quando mal usada. O diabo, por exemplo, usou versículo bíblico para tentar Jesus, deixou de ser palavra de Deus. Mas estava lá no Salmo 91. Outras pessoas também usam a Bíblia para justificar certas coisas, deixou de ser palavra de Deus, virou palavra humana ou diabólica. A Bíblia é palavra de Deus enquanto promove Cristo, isso é muito importante, tá? Toda a mensagem bíblica precisa promover Cristo, Ele é o filtro. A Bíblia tem que ser vista como um todo, ela se interpreta, ela se esclarece a si mesma. Portanto, você tem que pesquisar outros textos para trazer todo o contexto. E aí Deus vai falar através de você. Faça o melhor, com as suas imperfeições, mas faça o melhor, faça com excelência, que Deus vai honrar, vai abençoar. Então eu reviso essas dicas de hoje, dessa parte, melhor dizendo. A 10ª, use muitas ilustrações, comparações, principalmente no início da mensagem. A 11ª, o tempo, né? Não encha a linguiça, tem que saber subir do púlpito, mas saber descer também. A 12ª, não precisa de grosseria com as pessoas, pregue às vezes de maneira direta, dura, quando precisa, mas com amor, e se coloque junto com o povo, né? Não precisa gritar, berrar, ficar saracoteando de um lado para o outro também. A 13ª, nós não vamos desagradar todo mundo, nem Jesus agradou, né? Livre-nos Deus do pregador, da pregadora que agrada a todos, disse Lutero. A penúltima dica: revise a mensagem, a pregação, né? Esteja aberto a que o Espírito Santo mostrar na hora que vai acrescentar, tirar ou mudar. E de novo, né? A última dica: orar. Começamos orando, terminamos orando para que Deus faça a sua obra também em nós e por meio de nós. Para finalizar esses vídeos, né? Dicas para elaborar mensagens bíblicas. Eu quero dizer assim: converse com o seu pastor, com a sua pastora, já disse isso antes, ou com o padre, não sei como é que funciona na igreja católica, se tem abertura para isso, tomara que sim. Mas para o sacerdócio geral, peça oportunidade: olha, pastor, pastora, padre, eu gostaria de ter oportunidade de pregar. Mas mostre-lhe o que você faz, você está sob a autoridade dessa pessoa, tá? Não é que vai podar você, mas é para orientar. Teve gente que já me mostrou pregações, eu não tiro o estilo da pessoa, às vezes eu não preciso falar nada, outros falam assim: quem sabe aqui fica melhor isso, mas eu deixo o estilo da pessoa, porque cada um tem o seu. Então mostre-lhe a mensagem antes, pratique constantemente, vá aprimorando esse dom, não desista. Se a primeira vez não saiu legal, não desista, é normal, vá desenvolvendo. Seja instrumento de Deus para que o Evangelho alcance mais pessoas. Está precisando disso, não se cale. Se Deus está chamando você para pregar num púlpito, pregar presencialmente ou através de vídeo, faça, vá em frente, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. São poucos que vão pregar através dos púlpitos. Toda pessoa cristã, repito, é chamada a pregar o Evangelho, de diversas formas, com os dons que Deus lhe concedeu. A partir da fé e do batismo da fé, é chamado a ser pregador, pregadora do Evangelho. Mas dos púlpitos, existe um chamado para a parte do povo cristão. E quanto menos gente pregando, menos oportunidade das pessoas ouvirem o Evangelho. Só para relembrar Pentecostes, né? Aquelas cerca de 120 pessoas, homens e mulheres, estavam lá pregando na língua original dos que estavam ali em Pentecostes, mas depois só um foi lá fazer a pregação geral, foi Pedro. Não foram todos aqueles 120.
Ok? Então, mais uma vez agradeço a sua atenção, desejo que Deus abençoe você, que você possa desenvolver. Se tiver alguma dúvida ou alguma outra informação, pode enviar mensagem para o meu WhatsApp, o código de área é 47, e o meu WhatsApp, Pastor Alexandre, 996336052. Eu tenho alegria em poder ajudar, responder você naquilo que você precisar. Para finalizar, vamos ter uma palavra de oração. Senhor, obrigado por essa oportunidade de poder passar um pouco daquilo que eu tenho recebido ao longo dos anos de Ti e de outras pessoas, para quem está vendo esses vídeos. Pessoas que de repente têm vontade de começar a fazer pregação, ou que já fazem e querem aprimorar. Pessoas que têm o seu trabalho, remunerado ou não, em casa ou fora de casa, aposentados, jovens, adultos, pessoas mais idosas, pessoas que talvez cursaram teologia ou algum curso bíblico, ou que nunca cursaram nada, mas que têm a vontade de pregar a Tua palavra. Esteja transformando a vida delas, faça a Sua obra nelas, para também fazer através dessas pessoas. Muito obrigado, Senhor. Abençoe esses lares. Perdão pelos nossos pecados. Nos submetemos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e o seu lar. Mais uma vez, muito obrigado por assistir e faça bom uso desse dom, desse chamado que Deus está lhe fazendo. Ok? Um grande abraço.